Me apaixonei pelo meu primo e acabei tendo um filho com ele. Essa é a história de hoje, pessoal. Vamos à história? Nós éramos jovens, eu tinha 17 anos e ele 22. Vivíamos no mesmo quintal. Nossas famílias viviam ali lado a lado. O meu pai era irmão da mãe dele. Portanto, nós éramos primos de primeiro grau. Pelo excesso de convivência, fase de adolescência, hormônios à flor da pele, acabamos nos interessando romanticamente um pelo outro. E foi aí que começamos um namoro escondido. Começamos a namorar escondido, longe dos olhares da família. Sempre que não havia ninguém por perto, nos abraçávamos, nos comportávamos como um casal de namorados. Com o tempo, os sentimentos cresceram a tal ponto de ele decidir pedir a minha mão em namoro para o meu pai. Nessa ocasião, me lembro que meu pai quase virou do avesso. Ficou muito nervoso, não queria aceitar, mas por fim ele acabou aceitando e permitindo aquele namoro. Ele fez um único pedido para o meu primo. Pediu que ele não tirasse a minha virgindade. Até então, as outras famílias, de parentes que moravam no quintal, ninguém sabia nada, Ninguém imaginava que a gente era um casal. Então, quando passamos a assumir, em público esse relacionamento, foi uma surpresa muito desagradável para todos ali. Vieram olhares de desaprovação, comentários pesados e prontamente começaram a dizer: vocês podem namorar, mas não podem se casar, porque o filho de vocês vai nascer deficiente ou com algum problema mental. Essa criança não tem condições de nascer normal, porque vocês são parentes de primeiro grau. Eu ouvi aquilo, eu me sentia arrasada por dentro, porque, embora eu tivesse apenas 17 anos, eu já tinha certo conhecimento e sabia, que isso tinha uma grande probabilidade de vir a acontecer. Mas mesmo assim, continuamos o namoro. O namoro seguiu entre idas e vindas. Foram 8 anos assim. Até que um dia eu acabei engravidando. E vieram novamente os mesmos comentários cruéis. O filho de vocês pode nascer cego, pode nascer surdo, pode nascer com problemas mentais. Eu morria de medo, Eu não comentava com ninguém, mas dentro de mim aquilo caía assim como uma bomba, Entrava pelos meus ouvidos, caía como uma bomba. Mas mesmo assim, a gravidez seguiu. Vivi a gravidez inteira com medo do momento que meu filho nascesse. Fiz o pré-natal normalmente e nada foi constatado. Quando meu filho nasceu, ele era perfeito e saudável. Foi a maior alegria da minha vida, Ter percebido, visto que meu filho era saudável, não tinha nenhuma deformidade física, ali no momento do nascimento não notei nada de estranho, enfim. Foi a maior alegria da minha vida meu filho ter nascido saudável e perfeito. Aí então a reação da família mudou.
A partir desse momento, a família não tinha mais o que falar. Acabaram aceitando, mesmo assim, mesmo sendo primos, enfim, acabaram aceitando e acabaram também os comentários, né, negativos sobre a questão de ser primo de segundo grau, enfim. Aí veio o peso do dia a dia, né? Eu e meu primo, né? Nós começamos a morar junto desde o início da gravidez, né? E depois que meu filho nasceu, a gente começou a ter muito problema de casal. Ele não parava no emprego nenhum, tinha os gastos da criança, tinha o aluguel e eu era a única que tinha trabalho fixo. Com o tempo, vieram muitas discussões e muitos atritos, né? Porque como é que vive a vida sem recursos, né? Só com o recurso de uma pessoa. Então, foi aí que decidimos nos separar. Cada um seguiu o seu caminho. Aqui quero contar para vocês as conclusões, as minhas próprias conclusões sobre esse envolvimento que tive com meu primo. Se fosse hoje, eu jamais teria me envolvido com meu primo. Eu era jovem, eu tinha apenas 17 anos quando tudo começou e não precisava carregar esse peso do preconceito. Se fosse hoje, eu procuraria alguém que não fosse parente para um relacionamento. Eu jamais voltaria, né? Se fosse com a cabeça de hoje, eu jamais me relacionaria com um primo. Eu tenho sim arrependimento, né, de ter me relacionado com ele, né, por todo o peso, todo o medo que eu passei, toda a dificuldade, todos os comentários que eu ouvi. Então, eu me arrependo sim de ter me relacionado com ele. A única coisa que eu tenho orgulho, né, dessa situação foi do meu filho. Ele é a maior alegria da minha vida. Hoje, então, eu não estou mais com meu primo. Cada um seguiu o seu caminho. Então, essa foi a história de hoje, pessoal. Bom, se você conhece alguém que viveu um amor proibido de primos, comente aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você tem uma história e gostaria de vê-la contada aqui no canal, me chame no WhatsApp, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Meu nome é Lu Oliveira, esse é o canal Histórias de Vida, a vida como ela é.